Tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, nesse canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus, algo que vem edificar nossas vidas. E para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes, estou aqui fazendo simplesmente a vontade de Deus. E hoje eu vou começar com essa série durante essa semana. O Deus dos religiosos versus o Deus da Bíblia, né? Então eu quero falar com vocês sobre algo maravilhoso, que é falar sobre o nosso Deus. Eu tenho falado muito para vocês aí no canal, para vocês lerem a Bíblia, tá? Isso é muito importante. Se você aceitou Jesus, se você está querendo andar no caminho do Senhor, se você decidiu que vai agradá-lo, né? Que vai carregar essa cruz aí, junto com Cristo Jesus, rumo ao alvo, que é a salvação eterna, então, por favor, gente, o mínimo, você precisa conhecer o Deus da Bíblia, tá? Então não fica aí preso simplesmente com o Deus da religião. A religiosidade acaba com o ser humano. Ela oprime, ela faz você ficar estagnada, ela faz você ficar cega, tá bom? Você fica dentro de um quadradinho, parecendo aqueles ratos, sabe? Aqueles bichinhos que ficam correndo dentro da roda ali, como essa foto. Você fica dessa forma e você não sai do lugar, você fica limitado. E aí você vai ser conduzido por homens que vai te dizer, olha, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Você deve falar assim, deve falar assado. Você tem que ser como eu, sabe? E isso faz com que você não cresça. Se torna aí um religioso. Daqui a pouco você está imitando eles, apontando o erro do outro, se colocando numa posição de santo, de diferente do mundo, mas não como diz a palavra, tá? É um diferenciamento assim terrível, que afasta os pecadores de Jesus, que afasta as pessoas do Pai Celestial, que impede que essas pessoas sejam salvas, sejam libertas. E ao invés de trazer os pecadores para perto de Jesus, para perto da salvação eterna, nós afastamos ela. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Tem uma linha aí que você vai seguir. Se você começa a ser religioso, meu Deus, só a misericórdia do Senhor na sua vida. Então você precisa ser servo do Senhor. Você precisa imitar Cristo Jesus. Ele é o nosso parâmetro. Então nós temos que se basear em pessoas. Pessoas que servem ao Senhor, que estão aí liderando, que têm o seu chamado. Aqui está escrito na palavra do Senhor que o Senhor chamou alguns para ser pastores, para ser evangelista, para ser mestre, né? Ele tem aí, cada um tem o seu chamado. Deus escolheu pessoas para isso. E é óbvio que essas pessoas estarão liderando, assim como Moisés liderava um povo, assim como Moisés dividiu ali, né, em várias tribos, cada um tinha o seu líder. Isso é necessário, tá, gente? É necessário que tenha um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus que estará ali liderando, mas ensinando o que está dentro da palavra. Então é isso que você tem que tomar cuidado, tá bom? Então quando você vai servir a Cristo Jesus e começa a andar no caminho do Senhor, você precisa conhecer quem é Deus, o que Ele ama, o que Ele odeia. Tem que conhecer quem é Jesus. O que aconteceu, esse sacrifício na cruz do Calvário, por que Ele fez isso? O que eu devo fazer para adquirir a salvação eterna? Qual o caminho que eu devo andar? Como eu devo me comportar aqui nesse mundo, já que eu estou no mundo e não pertenço a esse mundo? Nós estamos aqui de passagem, né? 50 anos, 70, no máximo 100 anos, e olhe lá, hein? No máximo. Mas é um tempo, depois tem uma vida eterna. Como diz a palavra do Senhor, após a morte segue o juízo. Então nós precisamos entender aonde eu estarei na vida eterna, onde minha alma vai descansar. E não adianta, eu sei que as pessoas não gostam de falar sobre isso, né? Existe sim o céu e o inferno, gente. Existe dois caminhos. No mundo você estará servindo a Deus ou a Satanás, não existe outro. Aí tem várias religiões, vários nomes, e aí cada um vai ensinar algo. Todas elas, né, pegam a Bíblia para poder falar, ler a palavra aqui e vai, como posso dizer, encaixar naquilo que eles querem, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vemos aí diversas religiões, diversas seitas, usando a palavra de Deus. E se você não souber quem é Deus, você mesmo não lê a palavra, não buscar conhecimento, você pode ser enganado. A palavra do Senhor deixa isso bem claro, que nos últimos tempos vão existir profetas malignos que vão enganar até mesmo os escolhidos. E por que esses escolhidos serão enganados? Porque simplesmente esses escolhidos não conhecem a palavra de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, como vou me enganar? Não tem como. Agora, se eu fico assim, de vez em quando eu vou na igreja um domingo,
um dia da semana, ou até mesmo todo dia, mas só fica ouvindo a palavra saída da boca daqueles homens e daquelas mulheres que estarão ensinando a palavra do Senhor. Mas você sabe muito bem como está o nosso mundo. Há várias seitas, há várias religiões. E aquilo que está sendo ensinado, será que está de conformidade com a palavra do Senhor? Então, se eu fico só ouvindo o que alguém me ensina, e eu não vou lá olhar, tá de acordo com a palavra? Isso que ele está falando é mesmo vontade de Deus? É dessa forma mesmo que Jesus age? É dessa forma mesmo que Deus age? É dessa forma mesmo que Deus pensa? É assim mesmo que Deus quer que eu viva aqui na terra? Então eu serei enganada, mesmo sendo escolhida de Deus. Então é necessário que você vá assim, né? Se reúne com seus irmãos, é necessário para participar de uma ceia, para participar dos eventos da igreja, para estar ali junto com o corpo de Cristo, que são pessoas, tá? Junto com a igreja de Cristo, que são pessoas, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, né? Rendendo graça ao nosso Deus. Mas é necessário que você conheça a palavra, para que você não seja enganado, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês sobre essa mensagem que está aqui. Quero falar sobre Davi e Betseba, tá? E eu venho aí nessa linha, tá? Que eu tenho deixado aí no último vídeo, falando sobre divórcios, né? O divórcio é um pecado grave contra Deus. Deus odeia o divórcio, tá bom? Mas interessante que quando eu peco contra Deus, eu posso pedir a Ele perdão, eu posso me arrepender e olha só o mais incrível, Deus pode sim restituir a sua vida. É ensinado que não. Muitas pessoas dizem, não, depois que eu ouvi isso, você tem que ficar sozinho o resto da sua vida, você tem que ser triste, você tem que ser infeliz na vida sentimental. E baseado, algumas pessoas baseiam na palavra, né? Mas, gente, precisamos conhecer o nosso Deus. O nosso Deus, ele é maravilhoso, tá? E ele, sim, está sempre disposto a nos perdoar. O próprio Jesus disse para nós perdoar 70 vezes 7 o nosso irmão. 70 vezes 7 é muita coisa, gente. E aí, observa só, se ele falou para nós perdoar dessa forma, quantas vezes for necessário, imagine o próprio Deus. O próprio Deus é o amor, o próprio Deus é o perdão. Então, sim, às vezes eu vejo pessoas colocando um jugo tão pesado sobre pessoas, sabe? Dizendo para não, você vai ser infeliz, você nunca mais pode restituir a sua vida. Qual foi o andamento desse processo que você passou? E busque em Deus, foi o que eu fiz, tá? Se eu fosse ouvir A e B, eu estaria hoje infeliz, até hoje na minha vida sentimental. Infelizmente, Satanás entrou na minha vida, destruiu a minha vida, acabou comigo. O intuito dele, né, o planejamento de Satanás é para que eu ficasse destruída e nunca mais falasse do amor de Cristo. Naquela época eu já falava com pessoas, né, sobre a vida sentimental. Quantas pessoas foram restauradas através de uma palavra que saiu da minha boca? E Satanás veio contra mim, mas eu não tinha sabedoria, né? Eu não me preparei buscando o Senhor, porque quando nós colocamos a mão no arado e começamos a fazer a obra do Senhor, Satanás vem contra nós. E as nossas armas, como eu tenho ensinado para vocês, é conhecer a palavra, é orar, é jejuar, entende? E estar atenta, porque Satanás, ele é astuto. Ele fica ao nosso derredor procurando uma brecha para nos destruir. Então, uma brecha que nós damos, ele entra e destrói. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu tô aqui trazendo uma mensagem que é para que você não passe por isso, não passe por esse processo que eu passei. Não permita, tá? Que Satanás destrua o seu casamento. Não permita que você passe por um divórcio. Mas, se já aconteceu, eu vou te dizer que sim, há vida após divórcio. O Senhor pode mudar a sua história. Deus, olha só essa mensagem que eu vou deixar para vocês, que eu nunca vi pregando na igreja. Olha só, eu tenho 50 anos, tá? Eu nasci num lar cristão, eu sempre frequentei a igreja e eu nunca vi essa mensagem sendo pregada dessa forma que eu vou te mostrar, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, como o próprio Deus disse. E por que Davi era segundo o coração de Deus? Você começa a ler a história de Davi, eu tinha conhecido algumas histórias muito bonitas, quando ele matou ali o gigante, né? Quando ele recebeu a bênção do Senhor, quando ele vencia várias guerras, sempre colocando Deus na frente, por isso que ele vencia, ele não confiava na força do seu braço, tudo que ele ia fazer, ele primeiro consultava a Deus. Ele primeiro buscava saber se aquilo era a vontade de Deus, e é um dos segredos dele, né, que podemos colocar na nossa vida hoje. Tudo que nós formos fazer, coloque Deus primeiro na frente. A decisão que você for tomar, pergunte primeiro a Deus se é da vontade do Pai. E era isso que Davi fazia. Então esse daí é um dos segredos que ele tinha perante Deus, que nós podemos colocar na nossa vida. E outra coisa que Davi fazia, Davi pecava. Quando eu vi os pecados de Davi, você fica horrorizado. E você faz esse questionamento: Senhor,
Tanto pecado que esse homem cometia, tanta coisa que ele fazia, ele era segundo o seu coração. Olha que coisa linda esse Deus. Por quê? Por causa do coração de Davi. Simplesmente quando ele pecava, ele simplesmente se arrependia. Havia em seu coração o desejo de agradar a Deus. Havia em seu coração o desejo de fazer a vontade do Pai. E ele era homem, pecador como eu e como você. E ele pecou várias vezes, mas ele pedia perdão ao Senhor e detalhe, ele não pecava mais ele não caía mais naquele erro. Às vezes nós erramos, né, e pedimos a Deus, Senhor, me perdoa, né, eu fiz isso aqui, me perdoa, eu não vou fazer mais. Aí, nosso Deus nos perdoa. Daqui a pouco, o que nós fazemos? Estamos novamente caindo no mesmo erro. No mesmo erro. Aí lá vem nós, Senhor, me perdoa. E o Senhor faz o quê? Perdoa. E o que nós fazemos? Daqui a pouco nós estamos de novo caindo no mesmo erro. Olha que coisa triste. E o Senhor sempre nos perdoando. Quando há um verdadeiro arrependimento no nosso coração. E isso só Deus pode falar, tá? Coração só Deus conhece. Bom, gente, eu vou continuar a gravação aqui. Eu dei uma parada porque passou o avião e agora tem alguém lá vendendo ovo. O carro do ovo. Mas vamos lá. Então o que acontece? Essa é a diferença, tá? Do homem que peca. Ele peca e ele pede perdão ao Senhor e se arrepende de verdade. Porque só o coração é só Deus que conhece. Eu posso enganar você, você pode me enganar, podemos enganar o pastor pode nos enganar. Nós podemos fazer o que a gente quiser aqui na terra. Podemos enganar um ao outro. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. Porque Deus conhece o coração. Às vezes eu estou falando aqui com a minha boca e meu coração está falando outra coisa. Entende? Às vezes, de repente, você está lá no louvor, ali na igreja, e está louvando ao Senhor. Quem está olhando para você, está pensando o quê? Olha que bênção, essa irmã, né? Dedicada ao Senhor, está adorando ao Senhor. Então eu estou ali adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E aqui dentro da minha mente, dentro do meu coração, eu estou pensando, ai meu Deus, que hora que vai acabar esse culto? Ai Senhor, que coisa, viu? Que demora. Nossa, quando eu chegar eu ainda preciso colocar o feijão no fogo. Quando eu chegar, nossa, e a dívida que eu estou devendo? Como que eu vou fazer para pagar esse mês? O meu cartão estourou e o dinheiro que eu tenho... E eu tô aqui louvando. E quem tá olhando para mim tá pensando o quê? Olha que linda, não faltou na igreja, está adorando a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Entende? De repente tem uma outra irmã que tá lá o louvor, né, fluindo ali dentro da igreja. Um exemplo para vocês entenderem. E ela tá aqui, ó, com uma cara assim, ó. E a irmã do lado vai pensar o quê? Nossa, olha essa irmã, não adora a Deus, por que vem na igreja? Veio fazer o que aqui? Não tem coragem nem de abrir a boca. Porque você não sabe o que aquela irmã está passando. A irmã está passando uma situação tão difícil. Alguém da família dela está enferma, internada. O marido foi embora. Ela está desempregada. E nesse momento que ela está com essa cara, sabe o que ela está pensando? Ela está pensando ali, ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou aqui no louvor. Eu não tenho nem força para te adorar. Mas eu estou aqui na tua presença. Eu preciso de ti, Senhor. Olha essa situação que eu estou passando. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Eu estou aqui na tua presença. E sabe quem está vendo isso? Até me emociono porque eu já passei por isso. E sabe quem está vendo isso? O próprio Deus. Porque Deus atenta para o coração do homem. Então a irmã que está lá, que tem umas irmão que tem umas que adora fazer algo para chamar a atenção do pastor, para chamar a atenção ali da liderança ou da igreja. É uma crítica construtiva para que você entenda quem nós somos e quem é Deus. Então, tá ali, ó, adorando, louvando, gritando, cantando, mostrando para quem tá olhando ali, tá vendo algo lindo. Mas dentro do coração dela tá pensando, meu Deus, que hora que acaba esse culto? Preciso ir embora. Aqui, ó, no pensamento. E a irmãzinha que tá lá, o irmão, com aquela cara. Que você olha e fala, olha, por que vai na igreja então se não adora a Deus? Vem fazer o que aqui? Aposto que tá olhando as pessoas, julgando as pessoas, mas não. O coração lá dentro do coração tá lá falando com Deus. Tá lá adorando a Deus. Ou outros que estão dentro da igreja, que vem todos os dias, mas vai lá todos os dias para dizer o quê? Tá lá na igreja, sentado no púlpito, até mesmo no banco, e tá lá criticando. Olha essa irmã de novo com essa roupa. Meu Deus, parece que só tem essa roupa. Sempre tá com essa roupa, estranho, né? Aff, olha isso, olha o cabelo da irmã. Tem coragem nem de pentear o cabelo. Meu Deus. Ai, não. Esse irmão que vai pregar hoje. Ai, queria tanto que fosse irmão fulano. Vai fazer o quê? Ai, esse irmão, não vejo Deus na vida dele. E ela não falta, ele não falta, ele tá lá todo dia na igreja.
Aí tem aquele irmão, aquela irmã que você critica, porque ela tem vários afazeres, várias situações na vida dela, que você não sabe o que ela tem passado, e ela arruma um dia da semana para ir na igreja, porque não dá para ela ir todo dia. Mas você não, vai todo dia, né? Você tá lá todo dia, isso é um exemplo, tá? Não tô falando que você faz isso, mas para você entender esse mistério. Tá lá todo dia. Todo dia tá lá porque tem um cargo, porque precisa mostrar pro pastor que não falta, porque tá com intenção de alguma coisa, né? E tá lá todo dia. Mas aquele irmão, aquela irmã não consegue vir todo dia, mas no dia que ele vem, no dia que ela vem, ela tá lá, ele tá lá para adorar a Deus. Ela tá lá para abrir o seu coração para o Senhor, para falar o que tem sentido, para agradecer a Deus por alguma bênção, para adorar o Senhor com o seu coração, com a sua alma, para fazer aquilo que o Senhor tem procurado. O que o Senhor tem procurado? O Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Então essa é a diferença. Entende? Então por isso que você precisa conhecer o seu Deus, saber como adorá-lo. Então eu quero falar para vocês sobre Davi. Davi, como eu disse, um homem segundo o coração de Deus, e é um pecado que ele comete aqui que é terrível, um pecado de adultério e de homicídio, porque praticamente ele assassinou o marido de Betseba, né? Então você já conhece essa história, eu vou falar um pouquinho dela para quem não conhece. Davi está ali, né, no seu palácio, saiu ali fora, e quando ele avista uma mulher linda, conforme a Bíblia, uma mulher formosa tomando banho ali, né? Um homem olhando aquilo, ele desejou aquela mulher, só que aquela mulher era casada. Aquela mulher tinha um marido e ele mandou buscar essa mulher. E essa mulher veio, tá? E ficou ali com Davi e pecou. E ela foi embora. E sabe o que Davi faz? Gostou da mulher, né? Falou, não, eu quero essa mulher pra mim. Colocou o marido dela na frente de batalha para que ele pudesse morrer. Intenção do coração de Davi. Aparentemente, quem olhou, olha, por isso que eu falo para vocês, o que as pessoas estão vendo, as pessoas não conhecem, mas só Deus conhece o coração. Aparentemente, Davi não fez nada. Quem olhou aquela situação, pensou que, coitado, né, do marido de Betseba, foi colocado ali, ele foi na frente da batalha, ele era guerreiro, ele fazia parte dos homens de guerra de Davi. Aparentemente, nada errado. Então, o esposo dela chamava Urias. E aí, o que ele faz? Ele fala, Urias, vem aqui, ó. Vai ter uma guerra, você vai na frente, tá? Talvez ele tenha pensado assim, poxa, que legal, né? Me concedendo aí essa responsabilidade. Nossa, deve ter ido até feliz, gente. Qual foi a situação de Urias, coitado? Nossa, Davi me concedendo essa oportunidade de estar na frente da batalha, né? Uma oportunidade de mostrar quem eu sou. No coração de Urias, coitado, mal sabia ele que ele estava preparando um caminho de morte para Urias. E Urias não sabia disso. E quem estava olhando aquela situação, também não. Então, ninguém estava vendo o que estava no coração de Davi. Mas o plano de Davi é que Urias estivesse na frente para morrer, para que ele pudesse ficar com a sua mulher. Então, isso acontece. Urias vai na frente da guerra e morre. E Davi, claro, perante todo mundo, algo muito bonito, ele diz, essa mulher ficou viúva, traz ela para mim que eu vou ficar com ela como minha esposa. E tá tudo lindo, tá todo mundo vendo aquilo de uma forma natural. Simplesmente uma fatalidade, não é verdade? O marido dela morreu, ela ficou viúva, e agora Davi, muito bom, vai ficar com a mulher de Urias. Mas, o que Davi se esqueceu? Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi esqueceu que Deus estava vendo. Deus conhecia o coração dele. E Deus sabia que ele que matou Urias. E Deus é justo. Então Deus mandou um profeta ir ali até Davi. E até o profeta tinha medo, porque Davi era um homem de guerra. Imagina o profeta chegando e falou, Davi, o que é isso que você fez? Você adulterou com Betseba e ainda mandou matar Urias? Davi poderia ficar muito revoltado e mandar matar o profeta. Então o profeta muito sábio, Deus falou, vai lá e fala com Davi. Então ele contou uma história. Aconteceu um fato, eu vou resumir aqui. Certa vez aconteceu isso e aquilo. O que você acha sobre isso? E Davi disse para ele assim, não, se aconteceu isso, essa pessoa tem que ser castigada. E aí ele pega e fala, então, foi isso que você fez. E ali caiu a consciência de Davi. O pecado que ele havia cometido contra Deus. E Davi pede perdão a Deus. Mas Davi já está morando com Betseba, casada com Betseba, né? Naquela época era assim, você traz a mulher, se deita com a mulher e ali já era marido e mulher. Então ele continuou com ela e para piorar a situação, Betseba havia ficado grávida.
Mas o bebê nasceu e Davi agora vai passar pela consequência do seu pecado. Então é isso que nós temos que entender. Toda vez que eu pecar, eu tenho que saber que eu posso pedir perdão ao Senhor, o Senhor vai estar disposto a me perdoar, desde que meu coração seja sincero perante a Deus, pois eu não consigo enganá-lo, mas eu vou viver a consequência desse pecado. E isso não foi diferente na vida de Davi. Então Davi tem a notícia que o seu filho está doente, está praticamente para morrer. Davi se desespera, vai aos pés do Senhor porque ele sabe que o nosso Deus é bom, nosso Deus é misericordioso e se ele quisesse, ele poderia curar o filho de Davi. Mas Deus quis agir dessa forma na vida de Davi. Vamos ler a palavra do Senhor que está em 2 Samuel, o versículo 15. Eu vou ler até o 20, olha só essa história. A morte do filho de Betseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e a adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Olha que coisa maravilhosa. Davi, diante daquela situação, ora e jejua durante 7 dias, pedindo a Deus a cura do seu filho, pedindo a Deus que não o levasse. E ali ele ficou na presença do Senhor, orando, pedindo perdão pelo seu erro, com certeza falando: Senhor, não imputa ao meu filho o meu pecado, cure o meu filho, não o leve. E ficou ali 7 dias orando, jejuando, pedindo ao Senhor. Mas ele entendeu, vendo seus servos, cochichando, que o menino havia morrido. Nós podemos tirar aqui muita sabedoria dessa palavra. Então Davi, ao invés de ficar ali se lamentando, murmurando, reclamando com Deus: por quê, ó Deus, por quê? Eu sei que foi eu que pequei, porque eu só imputo esse pecado sobre o meu filho. Não! Sabe o que ele fez? Ele levantou, tirou 7 dias em jejum e oração, ficou ali, em oração e jejum durante 7 dias, sem comer, sem se alimentar, abatido, acabado, nos pés de Deus, nos pés do Senhor. Mas naquele momento, quando ele viu que morreu, vamos levantar e vida que segue. Se levantou e fez o quê? Foi adorar a Deus. Olha que coisa linda. Ele foi adorar a Deus, foi exaltar ao Senhor. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Que homem maravilhoso, né? Que coração tremendo, mesmo pecando, mesmo errando. Então ele faz isso. E aí nós vamos ver no versículo 24, após ele adorar a Deus, após ele render graça ao Senhor, isso agradou o coração de Deus. E adivinha o que Deus fez? Reverteu essa situação. Deus é isso que ele faz, ele restitui. Então eu pequei, você pecou, você abriu seu coração, você pediu ao Senhor, tem consequências que você vai passar por causa desse pecado, mas Deus pode mudar a sua história. Deus pode restituir a sua história. O que os religiosos dizem? Que a partir desse momento você está perdido, não tem mais solução para você. Você deverá ser infeliz o resto da sua vida. Podemos trazer isso para nós, os pecados que nós cometemos. Algumas pessoas que imputam em nós uma situação, colocam em nós um fardo tão pesado e falam: você vai carregar esse fardo pesado o resto da sua vida. Não tem mais jeito, você pecou. E olha o que Deus fez com Davi. Davi pediu perdão ao Senhor, Davi adorou o Senhor e Deus muda a história de Davi. Olha o que vai acontecer no versículo 24. Então Davi veio a Betseba, consolou-se e deitou com ela. E teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Dessa relação que poderíamos olhar para ela e dizer: não, você e Betseba nunca mais. Olha todo esse pecado que envolveu essa relação. Adultério, homicídio. E como que Deus restituiu esse casal? Mesmo eles errando, mesmo eles pecando perante Deus? Porque houve um arrependimento. Porque houve a intenção do seu coração de mudança, de transformação. E Deus restituiu esse casal, tá bom? Através dessa união, eles perderam um filho por consequência desse pecado. Mas Deus deu a ele outro filho, Salomão, o homem sábio que veio aí depois. E detalhe, da descendência de Davi,
Da descendência de Davi veio Jesus Cristo. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Por isso que eu falo, conheça o Deus da Bíblia. Para de seguir o Deus da religião, conheça o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é tremendo. O Jesus da Bíblia é tremendo. Jesus e Deus não é religião. Jesus e Deus é vida eterna, é transformação de vida. Então nós temos que seguir o que está na palavra. Então se você errou, se você pecou, eu venho te dizer que sim, a solução em Cristo Jesus. Que sim, Deus pode mudar a sua história. Que Deus pode restituir o que foi destruído. E mesmo que A e B diz que não, siga o que está na palavra. Tá bom? Você pecou? Então, sinto te dizer, você vai viver a consequência desse pecado. Mas se você entrar no seu quarto, abrir seu coração, contar para ele o que você fez, pedir para ele perdão de toda a sua alma e andar no caminho certo, na presença do Senhor, Deus pode mudar a sua história. Amém? É isso. Eu vou ficar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.